Mateus capítulo 28. Eu quero falar nessa manhã sobre uma excelente notícia. Uma excelente notícia. Diz assim o texto, Mateus 28. Depois do sábado, tendo começado o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que sobreveio um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu do céu e, chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada e assentou sobre ela. Sua aparência era como um relâmpago e suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. O anjo disse às mulheres: não tenham medo, eu sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ele ressuscitou, como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele jazia. Vão depressa e digam aos discípulos dele: ele ressuscitou dentre os mortos, está indo adiante de vocês para a Galileia, lá vocês o verão. Notem que eu já os avisei. E as mulheres saíram depressa do sepulcro, amedrontadas, mas cheias de alegria, e foram correndo anunciar aos discípulos de Jesus. Ponto. E que o Senhor, nosso Deus, abençoe as nossas vidas sempre que lemos as Sagradas Escrituras. Sidney, dá só mais um retorninho para mim aqui, só no meu retorno, por favor, doutor. Queridos, a leitura que eu fiz foi na NVI, ok? Nova Versão Internacional, é a versão que eu tenho procurado usar na igreja, né, por ser uma versão com uma linguagem mais contemporânea. Mas pense comigo nessa excelente notícia, ou em uma excelente notícia. Imagina que alguém que você ama, ela está muito mal. Ela foi internada às pressas e de repente toca o telefone. Você sabe que é do hospital, apareceu ali o número de chamada e o número é do hospital. E a pessoa do seu lado ali atende o telefone e fica em silêncio, ouvindo o outro lado da linha. E de repente você ouve dizer: que excelente notícia. Ufa. Então você sabe que ficará tudo bem, porque aquela ligação que você recebeu e uma outra pessoa atendeu e você ficou na expectativa que era do hospital, que notícia vão me dar, e aí você ouve essa pessoa que atendeu o telefone dizendo: que excelente notícia, e aquilo então sai do seu peso, do seu corpo um peso. Você sabe que vai estar tudo bem, porque como é bom ouvir boas notícias. Mas pare para pensar, qual seria a melhor notícia que você poderia ouvir nesta manhã? Nenhuma notícia, por melhor que seja, ela se compara à melhor de todas as notícias que nós já recebemos. Jesus ressuscitou, Ele está vivo, a morte foi engolida na vitória. É que diz Paulo, escrevendo aos Coríntios, na sua primeira carta, no capítulo 15, a partir do verso 54, Jesus venceu a morte. Então, as boas notícias da Páscoa, elas foram anunciadas pela primeira vez por um anjo enviado por Deus, e nessa manhã, o meu desejo é levá-los também de volta ao primeiro domingo de Páscoa, para juntos ouvirmos a notícia que Jesus ressuscitou. Na madrugada do primeiro dia da semana, quase 3 dias após a crucificação e o sepultamento do Senhor, algumas das mulheres que haviam crido e nele dispostos às suas vidas, dedicando-se de todo o coração para apoiá-lo, inclusive financeiramente, mulheres que tinham sido fiéis a ele durante toda a vida e até o fim, foram visitar o túmulo. Quando você lê no livro de Marcos esse acontecimento, no capítulo 16, a partir do versículo 1,
Marcos nos dá mais detalhes deste acontecido. Marcos vai dizer que elas traziam consigo algumas especiarias e esperavam encontrar o corpo físico de Cristo ainda deitado no interior de um túmulo, bloqueado por uma enorme pedra e muito bem guardado pelos soldados romanos. Quando chegaram ao sepulcro, diz o texto que elas foram tomadas por uma enorme e grata surpresa. Porque em vez de encontrar um túmulo fechado com uma grande pedra na frente, elas encontraram, achando que ali iria encontrar também um corpo morto dentro daquele sepulcro. Aquelas mulheres, elas ouviram a notícia que sacudiu os seus corações, ouviram a notícia que ainda reverbera pelos corredores da eternidade. Mateus 28:6, ele não está aqui, ele ressuscitou. Quando você for visitar Israel, ou se você já foi, nós, quando vamos ali no túmulo, onde tem um sepulcro, você entra, você pode visitar e lá tem essa placa na porta. Ele não está aqui, ele ressuscitou. Mas por que o anjo do Senhor desceu do céu, rolou a pedra na entrada e sentou sobre ela, como diz o verso 2 que nós lemos? Será que ele estava cansado? Se a pedra não fosse removida, Jesus não conseguiria sair do túmulo? Nada disso. Afinal, a pedra era café pequeno para um anjo e o corpo glorificado do Senhor, que transpassaria qualquer parede de qualquer espessura, como ele fez. A pedra do túmulo de Cristo, ela foi rolada não para Jesus sair, mas que as mulheres pudessem entrar e constatar com elas, com seus próprios olhos, aqui as boas notícias eram verdadeiras, que Jesus ressuscitou. O anjo sentou sobre a pedra para declarar que o maior de todos os obstáculos, que é a morte, havia sido derrubado. E a partir daquele momento, todos aqueles que creem em Jesus também não morrerão. A morte não é o fim. O que mais aquelas mulheres ouviram na manhã do primeiro domingo de Páscoa? O que elas ouviram ainda são as boas notícias para nós, que continuam sendo as boas notícias até Jesus vir buscar a sua igreja. Aquelas mulheres ouviram palavras de conforto, de convite e de comissionamento. É sobre isso que eu quero falar com você nessa manhã, sobre 3 coisas que aquelas mulheres ouviram, 3 boas notícias, ou uma boa notícia que está inclusa essas 3 palavras: conforto, convite e comissionamento. Primeiro, conforto da excelente notícia da Páscoa. Ei, meu irmão, há conforto nas boas notícias da Páscoa por causa da calma, da coragem e da confiança que a ressurreição de Cristo traz ao seu povo amado. Depois de tanta violência, depois de tanta injustiça, depois de tanta maldade, depois de tanta intensidade que marcaram os dias finais da vida de Jesus, agora traz calma a cena que Mateus nos descreve nos versos 2 e 3. O terremoto colocou as coisas no lugar certo. O terremoto que normalmente destrói todas as coisas, esse colocou no lugar certo, rolou a pedra, e o anjo agora sentado como sinal de vitória, brilhante como quem veio do céu, branco como a pureza de Deus, adorna agora uma cena que traduz calma após a tempestade. Jesus está vivo. Pouco mais calmas, agora aquelas mulheres sentiam que o medo aos poucos ia dando lugar à coragem. Afinal, ouvir a boa notícia de um anjo tão poderoso, ter nele um aliado e ver os soldados prostrados de medo, fingindo-se de mortos, inspiraria coragem em qualquer pessoa. Mais calmas e pouco mais encorajadas, aquelas mulheres estavam prontas para exercitarem fé e confiança, porque a ressurreição de Jesus promove calma, coragem e confiança. Calma porque sabemos que tremores da vida
os terremotos de problema, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados de acordo com os seus propósitos. Tem terremoto na sua vida, é Deus colocando as coisas no lugar. Além da calma, coragem, porque nem a morte, nem a vida, nada é capaz de nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Confiança porque temos a certeza de que a palavra de Deus nunca volta vazia. Tudo o que Ele diz é confiável, tudo o que Ele prometeu, Ele cumpriu, e Jesus vai voltar, Ele prometeu, e um dia virá buscar a sua igreja. Então, a excelente notícia da Páscoa nos traz conforto, mas também nos traz, a segunda palavra, nos traz um convite, que é o convite da excelente notícia da Páscoa, porque aqui há dois convites feitos pelo anjo, que ainda hoje se estende a todas as pessoas. Diante da ressurreição de Jesus, o anjo convida dizendo: examinem e experimente. Olha o versículo 6 do capítulo 28, dá uma olhadinha aí, eu estou te enrolando para me beber água. Ele não está aqui, Ele ressuscitou, como tinha dito. Venham ver o lugar onde Ele jazia. Então a ressurreição de Jesus é um convite para que você prove e veja que o Senhor cumpre o que Ele promete. O mesmo poder que arrancou Jesus do túmulo e o trouxe da morte para a vida, está à disposição de todos para salvar, santificar e testemunhar. O anjo vai dizer: examinem como a notícia da ressurreição de Jesus impactou a vida daqueles primeiros discípulos, a ponto de darem as suas próprias vidas por aquela mensagem. Examinem como nós somos impactados até hoje com essa mensagem de transformação. E o anjo continua: experimentem pela fé as boas notícias da Páscoa, a mensagem que Jesus ressuscitou. Experimentem pela fé e sejam salvos. Então a excelente notícia da Páscoa traz um conforto, calma. Terremoto na vida do crente não é para destruir, é para colocar as coisas no lugar. Traz também o convite: venham ver, venham conhecer, visualizar aquele que prometeu, cumpriu. E se Ele prometeu que está com você todos os dias, até a consumação dos séculos, Ele também cumpre. Mas Ele traz também o comissionamento. O comissionamento é uma excelente notícia da Páscoa. O convite e o conforto que a ressurreição de Jesus traz, precisa ser compartilhado com outras pessoas. É por isso, que o anjo comissiona aquelas mulheres da manhã do primeiro dia, no primeiro domingo da Páscoa, e ele diz a elas: vão depressa e anuncie confiadamente que Jesus Cristo ressuscitou. Olha aí no versículo 7, o anjo aqui dá um comissionamento, ele dá uma orientação, ele fala do ide, digam aos discípulos dele: ele ressuscitou dentre os mortos, está indo adiante de vocês para a Galileia, lá vocês o verão. Note que eu já os avisei. Então, amados irmãos, queridos, a Páscoa nos comissiona a ir depressa, ir depressa com fé, com esperança e amor, anunciando o evangelho da glória, o evangelho da graça, o evangelho de Deus em Jesus Cristo. Esse é o comissionamento: ide por todo mundo. Deus em Jesus Cristo já nos deu esta missão. Essa é a síntese dessa boa notícia, conforme anunciaram os apóstolos, e nós também devemos anunciar que nós precisamos do poder de Deus completar essa missão. Quando começou lá atrás, com os profetas do Antigo Testamento, anunciando a vinda de Jesus, Jesus veio, nasceu, viveu,
pregou o evangelho, morreu, ressuscitou, e agora é a nossa vez. Vamos completar a missão, e a boa notícia é: Jesus está vivo. E eu concluo, na verdade, eu concluo dizendo que essa é a excelente notícia, a melhor que você poderia receber nessa manhã. Jesus ressuscitou. A cruz está vazia. Ele não está ali. O sepulcro está vazio. Ele não está ali. Ele está aqui, em cada coração, transformando vidas, para que essas vidas proclamem que Jesus Cristo ressuscitou, Ele está vivo, e esta é a verdadeira Páscoa. Essa é a melhor notícia que nós poderíamos ouvir em qualquer época, em qualquer momento, em qualquer circunstância. Conforme esta mensagem, nós, eu e você, precisamos aceitar o convite, nós examinarmos, experimentarmos, recebemos esse comissionamento, e agora vamos e anunciemos que Jesus Cristo é a única solução para o Brasil e para o mundo. Convido você a sair daqui como aquelas mulheres. Versículo 8, repito aí para você: as mulheres saíram depressa do sepulcro, amedrontadas sim com aquela cena, mas cheias de alegria, e foram correndo anunciar aos discípulos de Jesus. Que saiamos daqui dessa manhã correndo, falando para as pessoas que estão à nossa volta: Feliz Páscoa, porque Jesus está vivo, o Cordeiro está vivo. Glórias a Deus. Deus abençoe, porque esta é a verdadeira Páscoa.